Olá, você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu, Letícia. Esse ano estamos estudando o Novo Testamento, seguindo o cronograma do manual Vem e Segue-me. Lembrando que a nossa discussão é apenas uma complementação do seu estudo. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio com Marta e Maria, Boa Parte do Dia. Hoje nós temos o nosso primeiro convidado, e é o Lucas Guerreiro. Oi, pessoal, tudo bem? Lucas, obrigado por estar aqui conosco, aceitar o nosso convite. Então, o Lucas, ele faz faculdade de Direito aqui na BYU, né? Brigham Young University. Ele tá aqui nos Estados Unidos há quanto tempo, Lucas? Faz tempo, vai fazer acho que 5 anos que eu tô aqui. 5 anos, legal. Ele também é membro da Igreja Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, fez missão em Curitiba e ele também coordena o canal Central das Escrituras, no qual somos parceiros, né? E ele tem um canal chamado Videira Verdadeira, tá? Então confiram lá, sigam ele lá também. Mas obrigado, então. Perfeito. Ou então, obrigado até aqueles que estão vendo só porque o Lucas já... só que já são fãs do Lucas. Verdade. Maravilha. Então, pessoal, hoje nós vamos abordar Lucas de 12 a 17 e João 11, tá bom? Lembrando que a gente segue o cronograma, então, do Manual Vem Segue-me. E o Lucas vai estar aqui, então, para nossa conversa de hoje. Então, do 12 ao 17, Jesus Cristo deixa muitas parábolas para nós, né? Ele tá... essa é a maneira que Jesus Cristo ensinava. Que melhor maneira, né? Quando a gente tem um professor, eu lembro da faculdade ou da escola, que dão histórias para ilustrar ensinamentos, faz toda a diferença. Então, a gente vai ver muito isso nessa semana, mas a gente vai focar em mais ou menos umas 3 coisas, tá bom? E eu pedi pro Lucas dar um pouquinho do contexto histórico, do que estava acontecendo, o que estava acontecendo ali? Essa é a parte que eu não me preparei. Mas tudo bem. Vou dar um contexto histórico. Não, pode deixar. É assim, pessoal. Jesus viveu no meridiano dos tempos. Então, entre mais ou menos 1 antes de Cristo até 33, 34, é onde essa história se passa que a gente está contando aqui. Uma coisa que vocês podem saber é que Lucas, que é com certeza o melhor livro do Novo Testamento, né? Vocês veem. Claro, não. Por que será? Por que será? Mas aí nós vamos estudar aqui hoje quantos capítulos? 12, 13, 14, 15, 16, 17. São 6 mais João 11. E tem muitas coisas importantes, como as parábolas de Jesus Cristo. Esse período, provavelmente, é no ponto final da vida de Jesus Cristo, né? No último ano do ministério dele, ficou 3 anos. E ele vai contar essas lições importantes, que além de histórias que são interessantes, como o seu professor dava na faculdade, elas têm um significado a mais. As histórias, por si só, ensinam coisas importantes. Mas se você conseguir ver o que as histórias querem dizer, então você vai ganhar pontos extras no céu. Você vai conseguir aplicar aquilo na tua vida, os princípios do evangelho que Cristo quer transmitir. Maravilha, isso mesmo. Dei uma enrolada sobre contexto histórico, mas espero que vocês tenham o seu estudo pessoal das escrituras e aí vocês vão poder entender melhor. Não, mas sabe uma coisa que a gente deixa claro? É que aqui a gente só tá adicionando aos estudos das pessoas, na verdade, né? Então, todo mundo já fez mais ou menos seu estudo e vamos lá. Eu queria então falar um pouquinho, no capítulo 13 de Lucas, ele vai contar da cura daquela mulher que tinha um problema, né? Físico, que ela era encurvada por 18 anos, né? E ele fez essa cura, obviamente, servindo e caiu num dia de sabate, né? Num domingo, num dia de sábado. E eles, de novo, interrogam Jesus Cristo, como sempre a gente vê nas Escrituras. E Jesus Cristo ali mostra o maior exemplo, né? De compostura, enfim. Né? Então, ele diz assim... Respondeu-lhes, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? Então, assim, quer dizer que os animais não vão tomar água, não vão, né? A gente não vai se alimentar, a gente não vai pra cozinha, vai preparar um alimento, não pode, né? E ele disse: E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo isso, ele...
todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então, eu achei interessante, só queria chamar um pouquinho a atenção para essa cura, porque além das parábolas, né, que a gente vai abordar, tiveram curas também, né? E como o Senhor, ele se importa conosco de tirarmos, né? Tirar a nós da prisão espiritual que a gente pode estar. Essa mulher, ela estava acometida com isso, mas o Satanás também tem o poder, às vezes, aproveitar da situação e da vulnerabilidade que a gente está e nos encher de pensamentos ruins, e a nossa vida pode piorar mais ainda. Então, o Senhor, eu achei interessante que ele falou que ela estava presa, né? Há 18 anos, Satanás tinha preso. Então, fiquei refletindo um pouco como muitas vezes a gente tem que tomar realmente cuidado para não estarmos vulneráveis espiritualmente com problemas que vêm do dia a dia, provações, para que Satanás não nos prenda, né? E às vezes diagnósticos também a gente pode comparar com isso. Por exemplo, quando uma pessoa é diagnosticada com uma doença como câncer, coisas assim que, né, às vezes a pessoa já começa a ficar depressiva, assim, mesmo no dia antes, assim, do processo, a pessoa já né, já... Condena, não sei como fala. Não se condena, mas já meio que desanima, porque é uma doença que você fica, já começa a pensar no futuro, já começa, meus filhos, não sei, ou o que vai ser do meu marido, como vai ser esse tratamento, já não vou conseguir dar conta das coisas da casa, né? Então, assim, essa prisão, essas coisas, essas preocupações do futuro que a gente fica, a gente não tem a fé e a esperança. A gente esquece, às vezes, talvez, da cura, e que Cristo está lá para nos livrar disso, né? De nos dar ânimo. Ele fala, lembra-te, tem de bom ânimo. Então, talvez, né, se alguma pessoa tem um diagnóstico, aquele diagnóstico não limite a tua vida. E às vezes, e tudo tem cura na vida. Eu acredito muito forte isso, claro. Tem que ter fé para curar e fé para não ser curado também. Mas eu acredito que existem muitas pessoas que, né, eu lembro de uma história de uma pioneira que está no livro dos pioneiros, que fala que ela veio com o pé preto para cá já era para ser amputado, e quando o pai levou ao médico, ele falou, vamos ter que amputar. E o pai sentiu fortemente para não deixar a filha amputar. Ele falou, não, filha, eu sinto que você não tem que amputar. Ele não amputou e ela andou e os pés voltaram ao normal. Então, assim, são milagres que existiram naquela época e que podem acontecer conosco e pode não também. Depende... E os pioneiros não eram nem na época de Jesus Cristo, né? Exatamente. Era 1800, né? Era 1840 e... Por aí. Então, era recente. É recente. Então... Milagres acontecem. Eu tô lembrando de uma experiência que eu tive antes de ir pra missão, passando por... servir uma missão, né? Passando por entrevistas com os líderes da igreja, e comecei a preencher meu chamado, e parece que, assim, eu parei um pouco, sabe? E eu acho que eu desanimei um pouco. E aí um líder falou pra mim, falou assim, Laís, a única coisa que Satanás pode fazer nesse momento, em geral, é o desânimo. Ele pode te ajudar a te desanimar mais ainda. E o desânimo vai te levar ao quê? A não querer fazer mais as coisas, a não mover, a não agir. Então, eu acredito que por estar cometida com uma doença, né, como você falou. Você fica escravo daquilo, dessa limitação mortal, carnal, mas... E às vezes a gente bota a limitação do nosso pensamento mesmo, ou daquilo que as pessoas falam pra gente. Talvez seja um exemplo bem bobo, mas quando eu era pequena, eu era um pouco desastrada. E os meus pais, brincando, começaram a me chamar de Ana Mãos de Tesoura. E eu deixei aquilo, tipo, meio que fazer parte da minha identidade. Então, eu acreditava que eu era Ana Mãos de Tesoura. Ah, não, eu destruo tudo, não dá esse livro pra mim que eu vou acabar rasgando esse livro. Ah, não. Então, a gente acaba, tipo, deixando as palavras que os outros falam ou os pensamentos que Satanás bota na nossa cabeça realmente determinar quem a gente é. Definir, né? De definir. A gente tem que bloquear isso, né? Tem um comentário sobre isso aí, porque eu tô tentando, né, juntar na minha mente aqui o que você leu com os comentários excelentes que vocês fizeram, e tô pensando assim, como que o dia do Senhor, a obediência do dia do Senhor, ajuda a gente a se livrar dessa ansiedade, das perspectivas erradas que às vezes as pessoas nos passam, né? Porque o fato é que Jesus curou uma mulher que, quanto tempo? 18 anos? 18 anos estava sofrendo. E os judeus, porque tinham aquela tradição oral, Torá, né, que não era a lei de Moisés, mas eles tinham
colocaram tantas regrinhas para ajudar, supostamente, eles cumprirem os mandamentos, que eles ficaram cegos. Em vez deles verem com alegria a cura daquela mulher, não. Então, eu acho que se nós focarmos no dia do Senhor, como o Senhor Jesus Cristo focava, né? Ele realmente entendia o dia do Senhor, que tinha sido feito para o homem, nós vamos conseguir mais força espiritual para lidar com os desafios, uma percepção correta sobre quem nós somos e o que Deus espera de nós, e certamente a cura vai vir. Talvez ela não chegue no momento e da forma que a gente quer, mas certamente virá. O dia do Senhor é um sinal entre nós e Deus, de que nós o amamos e guardamos seus mandamentos. E não é à toa que nos últimos anos os profetas têm incentivado a gente a viver esse dia. E parece cada vez mais difícil às vezes, né? Viver o dia do Senhor. A gente às vezes faz um dia como se fosse um feriado, um dia para descansar, mas não é apenas um dia de descanso, é o descanso das coisas do mundo, um dia para nós focarmos em Deus. Então, eu só estava ouvindo os ótimos comentários de vocês e tentar juntar isso com o que acontece ali, porque o fato de vermos Jesus Cristo repreendendo os judeus que não perceberam como aquela coisa tinha sido milagrosa, é parte da lição, mas uma parte que nós podemos aplicar também é: se eu estivesse lá, será que eu ia estar com os judeus, no meu zelo de cumprir os mandamentos, eu ia estar, nossa, mas que absurdo, curou no dia do Senhor, né? Ou ia perceber, este é o Senhor do sábado. E se ele está curando, que maravilha que está curando. E eu quero essa liberdade também para mim, né? Obrigada, muito pertinente. Ele curou no sábado, essa moça? Sim. Também, porque o cego também logo depois, né? Aí todo dia tem para curar, vai escolher só o sábado. Mas é engraçado que eu tô lembrando de algumas oportunidades que vinham assim, por exemplo, na missão, depois do almoço, no domingo. Todos os membros da igreja estavam descansando e a gente na rua. E eu lembro poucas coisas da minha missão, mas eu lembro de fazer 2, 3 contatos muito poderosos logo após o almoço no domingo. Tipo assim, então assim, meio que assim, vamos dizer assim, provável, ou domingo é um domingo de descanso, e o Senhor mostrou, como o Lucas falou, totalmente um novo significado. Esse dia é muito propício para fazer isso. Esse é um dia maravilhoso também para fazer isso. Mas eu tava aqui refletindo sobre cura, que era uma coisa que eu tinha notado que eu queria falar, da cura espiritual que as pessoas estavam procurando na parábola dos convidados. Que ele fala aqui, né? Que o homem, ele organizou todo um jantar, de antemão ele já tinha convidado as pessoas. E aí chegou no dia, né? Ele mandou o servo dele ir conferir, e aí cada um foi falando uma coisa. E aí você pensa que são coisas do dia a dia mesmo aqui. Fala assim, um falou assim: comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Então, no 18, né? No capítulo 14. Então, desculpa, eu não vou poder ir porque aqui, ó, comprei um campo, eu preciso lá ver. O outro, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, né? Enfim, coisas do dia a dia. E voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Eu gosto muito dessa parte. E ainda há lugar, né? Sempre vai haver lugar na mesa do Senhor. Pensei muito na igreja de Jesus Cristo, pensei muito nos lugares onde a gente está comunhando, em que a gente fala de Cristo. Sempre vai ter lugar. Olha aqui, ó. Essa mesa aqui tem ainda muito espaço pra gente. Então, sempre vai ter lugar. Muitos convidados, né? O Senhor tá sempre aberto para receber a gente, né? Para receber as pessoas. Mas não é um pouco triste? Porque aqueles que supostamente deviam ir, não foram. E você pensa, mas eles tinham motivos bons, um tá casando, né? É um motivo melhor do que isso, tá casando. O outro tem um jantar em família. Mas era um convite do rei. Falando claramente, é o convite de Deus, de Jesus Cristo, para nós participarmos de suas bênçãos do Evangelho. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Todas as desculpas que nós temos, por mais que sejam válidas aos nossos olhos, não são suficientes para recusar o convite do Mestre. E o que ele vai fazer é o seguinte, né? Porque essa parábola acho que veio em resposta a uma pergunta
Ou essa pergunta, ela tá um pouco antes, quantos vão ser salvos, né? Não sei se está no capítulo anterior. E assim, Deus quer salvar todo mundo. Ele convidou todo mundo, mas aqueles que são da família de Israel, que são membros de sua igreja, muitas vezes dão desculpa. Né? Eu lembro que, desculpa, Lucas, te cortar, eu lembro que meu filho falou assim uma vez, mas por que se a gente tem tanto ensinamento, por que nem todo mundo é da nossa igreja? Aí eu falei assim, filho, por que nem todo mundo vai pra academia? Se é bom pro corpo, porque ele tá nessa pegada de academia, né? E aí eu quis falar na linguagem dele. Boa. E eu falei, é verdade? Eu falei, poucos são aqueles que dão ouvidos para as coisas do Senhor. E infelizmente é assim. E a mesma coisa, né? Enfim, com as coisas no geral, assim, né? Poucos querem cuidar do corpo, Então, poucos querem... Poucos Eu cuidam. sei que é bom, mas... E não né? só academia, tem alimentação, assim, então são tantas... Mas é difícil da gente balancear e equilibrar tudo. Um exemplo parecido com esse seria, vou começar a dieta na segunda-feira. Até comer, mas na terça já dá uma desviada, né? Tem a festa da fulana, vou ter que comer o bolinho. Exato. As desculpas. Como que vocês fazem? Quero saber vocês, que são mulheres, casadas, com filhos, tem um monte de coisa para fazer. Eu quero saber como que vocês evitam as desculpas na vida de vocês. Como que vocês conseguem fazer isso? Com relação ao quê? Assim, de ser... Eu pus o contexto de mulheres Sim. casadas porque eu imagino que a vida de vocês é corrida. Sim. Vocês têm a casa para cuidar, têm seus estudos, trabalho, chamado na igreja, tem vir aqui para gravar. Como vocês conseguem priorizar aquilo que é mais importante? Porque no fundo aqui o convite do Salvador era mais importante, mas aquelas pessoas colocaram outras coisas acima desse convite. Como que vocês focam naquilo que mais importa? Eu acho que é questão de prioridade, de realmente saber quem nós somos. Eu ia falar isso, Primeiro a questão de de tudo, princípio, do valor que aquilo tem. Primeiro de tudo, eu sou uma filha do Pai Celestial que me ama e eu amo Ele. Então, tá aí, a minha vida, ela eu faço as minhas escolhas por causa desse meu conhecimento, com base nesse conhecimento. Então, assim, igreja e família, para mim, sempre vão vir primeiro. Deus, Cristo, sempre vai vir primeiro. E o resto, a louça eu posso lavar amanhã, a roupa eu posso passar amanhã. Você tá me entendendo? É realmente Marta questão... Maria. É Marta e Maria, exatamente. A gente tem que saber o horário de sermos Marta e o horário de sermos Maria. Não sei, pelo menos para mim, é assim. É claro que, né, sou falha. Tem vários dias que eu não dou a importância que eu deveria dar. Tem vezes que você dia mais Maria. Exatamente. Uma coisa que me veio na cabeça, uma vez eu assisti um funeral por Zoom, né? Meio triste. Mas... E o filho dele estava na missão. O filho do... Acho que você até conhece, da estaca lá de São Paulo Norte. E o que o filho dele falou... Ele falou assim, uma das lições que o pai dele deixou para ele é: filho, sempre seja alguém com quem os outros possam contar. E aquilo me marcou tanto que eu quero passar isso para os meus filhos e eu quero ser esse tipo de pessoa. Então eu quero ser esse tipo de pessoa que o Senhor pode contar comigo. E isso me ajuda a tomar as decisões do evangelho, da vida, da igreja, enfim. E eu quero ser esse tipo de pessoa que as pessoas possam contar, de estar lá, a Carol, ela vai, porque você pode contar com ela. Eu vou estar lá para ajudar. Eu quero ser essa pessoa, sabe? Não sei se eu sou ainda 100%, mas é o meu objetivo e eu quero passar isso. Então, eu acho que isso, eu achei lindo que o pai faleceu e o filho falou isso, compartilhou e eu aprendi. Eu falei, nossa, que ensinamento mais importante que você pode deixar para um filho teu, né? Eu ia falar isso também, falar da maternidade, que nos ajuda muito a... Nossa, como eu preciso ser melhor. Como eu quero ser melhor, né? E o casamento também, né? Eu acho que se a gente não tivesse companheiros que também nos apoiassem e vivessem na nossa família, fazendo as coisas conosco também ia ser difícil a gente conseguir ter aquela história de equilibrar os pratos, né? São vários pratos rodando e uma hora você tá em uma hora... Nós, como mulheres e mães, é sempre assim. Mas, com certeza, a maternidade ajuda muito o parceiro, né? Eu acho. Porque é aquela coisa do triângulo. Quando nós, individualmente, buscamos estar próximos do Senhor, através da nossa identidade, que a gente sabe quem nós somos,
o nosso parceiro, próximos estamos mais próximos do Senhor e do nosso parceiro, e tudo vai se encaixando. Que a gente não faz sozinha, né? Uma estrutura. Não, Eu tava pensando muito também que eu tive não discussão, eu tava conversando um pouco sobre isso com o Bruno esses dias, porque muitas vezes eu largo tudo em casa para ir ajudar outra pessoa. Aí ele fala, pô, a gente tem isso aqui para fazer em casa, por que você foi ajudar outra pessoa a fazer isso também? Né? Você não podia ter feito em casa primeiro? Aí eu, mas aquela pessoa chamou, né? Eu senti que eu precisava ajudar, então eu fui ajudar. E aí, esses dias eu virei e falei assim, nossa, você não tem reclamado mais tanto sobre isso? Ele falou, eu percebi que eu prefiro que você seja a pessoa que ajude do que se você não fosse essa pessoa. Eu percebi que nós somos mais felizes quando você serve do que quando você não serve. Então, às vezes, quando a gente põe as coisas, né, em primeiro lugar, coisas de Deus, serviço, o amor ao próximo em primeiro lugar, a gente consegue, todas as outras coisas se ajustam, né? A gente fica mais feliz, a gente fica mais perto de Deus, que nem você falou, né? A gente acaba... E tudo tem um equilíbrio. Tem vezes que você fala pro Bruno lá pra ele ficar tranquilo, viu, Bruno? Que ela vai ficar com você. Tem o equilíbrio, senão a gente também não vive, né? Mas... Sim, você mencionou essa dos pratos, Elder Bednar falando. Lembrei de uma outra coisa sobre Elder Bednar, que quando ele era presidente de estaca, tinha dias que... E a estaca dele era muito grande, ele tinha que viajar muitas horas para estar numa reunião. Ele dizia pro filho dele, filho, papai não vai pro seu jogo de basquete, porque eu sou o presidente de estaca e eu tenho uma responsabilidade a cumprir. Outras ocasiões, porém, ele delegava pro conselheiro dele. Falava, não, tem que assistir o jogo de basquete do meu filho. Porque eu já perdi esse aí não posso. Exato. Então, não é tão fácil, mas se nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar e termos a consciência de que ajudar o próximo faz parte, né, do nosso discipulado, as outras coisas vão se encaixando, o Espírito vai conseguindo conduzir a gente de tempos em tempos. E a comunicação que você falou, o jeito que ele falou com o filho, né? Talvez ele só saísse, filho, depois eu venho no seu jogo, assim. Mas ele falou, olha, a minha responsabilidade, eu tenho que estar lá hoje, mas o próximo eu vou estar aqui pra você, vou estar com você e depois chegar e perguntar como foi seu jogo, sabe? Eu acho que isso conta muito também, que aí você não tá tão ausente assim, né? Você se mostra presente. E puxando o gancho, né, de servirmos, de equilibrarmos os pratos, né? Existe algo que é muito importante no reino de Deus também, que a gente aprende muito através dessa lição dessa semana, né? Que é buscar as pessoas que não estão tão próximas da gente, que, né, já não estão mais no nosso convívio, né? Como o Senhor nos ensina. De algumas parábolas que a gente estava conversando. Então, Carol, você pode contar um pouquinho dessa parábola tão especial que eu estou aí mencionando? Posso. Então, tá em Lucas 15. E aí fala que os publicanos e os pecadores chegaram para ouvir o Senhor. E fala, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, esses pecadores comem com eles. Então, eles já estavam reclamando que Cristo estava lá. E aí ele coloca essa parábola justamente por isso. Ele fala, quem dentre vós tem 100 ovelhas no 4? E perdendo uma delas não a deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando, a põe sobre os ombros cheio de júbilo. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. E aí ele fala, o 7 que é super importante, que fala, digo-vos que assim que haverás mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E é bem interessante que, às vezes a gente fala, só 99 tá bom, né? Às vezes, a gente alcançou 99% aqui, tá bom, é o que eu pude, o melhor que eu pude dar. Mas quando é em relação à pessoa, o Senhor, Ele quer os 100%, todas, né? Então, Ele ama a cada um de nós, como a gente aprendeu na outra parábola das ovelhas. E depois ele vai para a parábola da dracma, logo em seguida, que fala que a mulher tendo 10 dracmas, você perde uma dracma. E não acende a candeia, não vai à casa e não busca diligência até que achar. E depois, achando, convoca as amigas e vizinhas. E diz, alegrai porque achei a dracma perdida. Então, nas duas parábolas, o primeiro ele fala, chama os amigos, né? E depois ele usou a parte feminina da mulher para chamar as amigas e as vizinhas para se alegrar, porque tá feliz que achou a dracma. E assim deve ser a gente quando
quando uma pessoa retorna ao rebanho, a gente tem que se alegrar, chamar as amigas, falar, olha que legal, ela voltou. Tipo assim, sabe? Aquele amor que a gente mostra, que a pessoa sinta esse amor. E não a crítica ou mal olhado, ou falar, ai, será que ela quer mesmo? Ou só tá voltando agora? Que nem no episódio passado que a gente falou de atirar a pedra, né? A pessoa tá voltando, mas a gente tá com a pedra aqui na mão. Ah, você tá voltando, mas você fez, sabe? Aquele olhar, às vezes, inconsciente, mas que pode trazer pro consciente. De tipo, esperando só alguma coisinha acontecer. Ih, voltou a fazer, sei lá, sabe? O que eu ouvi uma vez na igreja foi o seguinte. Só alguns vão ser salvos. Essa pessoa aí não tem jeito, né? Esse daí vai para o reino terrestrial, celestial. Já vi também, quando eu estava num ramo da igreja, enquanto eu servia missão, alguns irmãos dizendo, não, Helder, vai ser só um ramo mesmo, até o milênio, não tem jeito. Já tentaram tanto nessa área que não tem jeito. Mas, irmão, se você pensar assim, você tá com o pensamento do demônio. Tá errado, porque não existe isso. Deus, ele quer salvar todo mundo. Quando você lê no livro de Mórmon, Jesus Cristo, durante seu ministério, ele diz, o Pai me enviou para que eu fosse levantado na cruz, para que atraísse todos os homens. Ele não coloca só alguns homens. Ele deixou as 99 em segurança porque ele amava a ovelha perdida. Ele não fica feliz que uma se perca. Não pensa que porque a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias é pequena, hoje na Terra, com 17 milhões de membros, né? Acho que não dá nem 1% da população mundial. Não pensa que só os membros da igreja são cuidados pelo Pai Celestial. Ele cuida e se preocupa por cada um dos filhos dele, independente da religião, até que não crê nele, até que blasfema o nome dele. Ele ama todos os filhos dele. E Deus e Jesus Cristo e seus servos vão se esforçar ao máximo para que todos sejam salvos. O convênio de Abraão, diferente do que os judeus pensavam, não era apenas para aquele povo exclusivo, mas era para abranger todos os outros. Os publicanos faziam parte, os samaritanos faziam parte, os cobradores, como que é o publicano? Pecadores, né? Ele fala. Os pecadores. Fariseus, escribas. Mais pecador que os fariseus. Mas todos nós fazemos parte. Deus quer salvar todos. Ele não... irmão, se você tem essa ideia... E aí fica a pergunta, será que Deus pode contar comigo, igual a gente falou? Né? Será que Ele pode contar com a gente para largar a pedra, para amar essas pessoas? E para ir atrás da ovelha perdida, da ovelha perdida. Até para pregar o evangelho a gente tem que tirar essa barreira, porque às vezes eu mesma falo, eu acho que essa minha amiga, não sei se ela tá pronta, não vai aceitar. A gente cria umas barreiras que a gente tem que tirar isso, e é difícil. Porque na verdade a gente tá botando limites no Senhor. Quando não tem limite, não tem limite. Ele pode alcançar qualquer pessoa. A gente que acha que talvez essa pessoa não vai aceitar, o Senhor não tem limites. O nosso dever é convidar, né? Fazer o esforço. É claro que convidar e ir atrás da ovelha perdida, você não precisa ser aquele membro chato, né? Que a pessoa, ela falou, não quero, você respeita, mas continua sendo amigo, demonstrando amor. Talvez um membro da sua família decida se afastar da igreja. E você tem que respeitar a decisão dessa pessoa. Mas isso não significa que você tem que parar de amar, de cuidar, de orar e de oferecer um convite sincero e amoroso. Vamos comigo hoje assistir esse serão. Vem aqui assistir esse discurso, compartilhar alguma coisa, porque no devido momento, Deus ele vai tocar aquela pessoa, né? E você pode ser o instrumento que vai fazer com que ela volte. E quando a dracma é encontrada, aí tem muita alegria. Vocês já tiveram algum amigo que voltou para a igreja depois de muito tempo? E você se regozijou pelo testemunho? Vocês vão ter essas experiências mais com o crescimento do canal de vocês. Às vezes, eu me surpreendo lendo o comentário no Videira Verdadeira e uma pessoa diz, Lucas, por causa desse vídeo, eu senti o desejo de voltar. Essa semana mesmo, acho que faz 2, 3 dias, uma moça disse para mim, ore por mim, porque eu marquei entrevista com o bispo e eu quero voltar para a igreja. E claro, vou orar por você, mas só vai, não fique com medo não, vai, fale com o bispo, porque o bispo vai estar de braços abertos e como o Senhor Jesus Cristo, que o bispo é representante, você vai poder sentir grande amor e paz. Então assim, se você está ouvindo e está afastado da igreja, você é essa ovelha perdida, você é essa dracma que está escondida em um canto, né? Então,
tenha coragem de dar o primeiro passo e de voltar. Não espera que um membro da igreja vai falar com você. Vai lá e aceita agora o convite do Senhor Jesus Cristo. E vai para a igreja, conversa com os membros. Agora, se um membro se aproximar, também vai lá. Não é muito fácil, às vezes, né, para o membro se aproximar de você. Então, dá uma ajudinha aí. Não, tudo bem, você está aqui, eu agradeço, vem aqui para dentro da minha casa. E, irmãos, nós precisamos que os membros que são afastados voltem. Não é? A segunda vinda está próxima. A última parte dessa lição, nós vamos falar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E não podemos mais ficar recusando o convite do mestre para a janta. Porque se nós recusarmos, nós vamos perder o nosso lugar. E Deus não perde nada, porque Ele vai convidar outros para a janta dele. O rei, ele tem todo o poder, mas nós vamos ter perdido a grande oportunidade de ter paz e felicidade nessa vida e vida eterna no mundo futuro. Verdade, tudo isso que a gente está conversando me lembra muito da parábola do filho pródigo, né? A gente conversou bastante sobre como o Pai Celestial fica feliz em ter uma ovelha voltar, e foi esse o caso dessa parábola, né? Só para dar uma revisada, um pai tinha 2 filhos, um dos filhos pediu a sua herança, né? Falou assim, me dá aqui que eu não quero mais. Então, e o pai deu a herança dele, tá bom, vai fazer o que você quiser. E ele foi para bem longe, gastou tudo. Foi pras baladas, fez vida louca, exatamente. E chegou um período que ele começou a ficar com fome, ele começou a talvez perder os amigos, ficou sozinho, e que daí coisa de porco, começou, ele teve que achar um trabalho, né, e de alimentar porcos, que naquela época os porcos eles eram, pro povo, eram imundo, tipo, ninguém queria trabalhar com porco. E então, ele estava nessa situação, e até que ele meio que tipo se tocou e falou, não, eu preciso voltar para casa. Nossa, os servos do meu pai comem melhor que eu lá, comem um pão melhor que o que eu como aqui. Exatamente. Né? E ele voltou com isso na mente, tipo assim, eu acho que meu pai não vai me aceitar de volta como um filho, então eu prefiro ser um servo para ele pro resto da minha vida, porque pelo menos eu vou ter uma vida melhor do que a que eu tenho agora, né? Então, daí ele voltando para casa, o pai dele viu ele de longe e já foi até ele de braços abertos e ficou tão feliz com a volta dele. E você vê que ele não pergunta, tipo, por que você fez com o meu dinheiro? O que você não sei o quê? Porque tá de volta? Onde você tava? Não queria. Ele só tava tão feliz que ele voltou. Tanto é que eles... Fez uma festa. Pegou o melhor, nem sei qual era o animal, eu esqueci, que eles mataram lá pra comer. O bezerro. Isso, fez um churrasco. E só que daí o irmão... Mandou vestir ele, colocar sapato. Acho que nem devia estar com sapato, anel de volta. Restituiu ele total naquele status de tipo filho. Ele falou, nem pensou tipo servo, que isso? Não, você é meu filho, né? E daí o irmão dele, que estava trabalhando, voltou para casa e viu a festa, e ele ficou tipo, o quê? Mas como assim? Ele ficou indignado. Eu que sempre estive aqui, sempre estive trabalhando. Pai, você nunca me deu um bezerro para eu fazer um churrasco com os meus filhos, com os meus amigos, né? E ele ficou com aquele sentimento de inveja, orgulho, rancor do irmão dele, né? Então a gente falou bastante já sobre como o Pai Celestial fica feliz quando a gente volta ao caminho. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o outro irmão. O que vocês acham desse outro irmão? Qual foi o pecado dele? Não se alegrar. Inveja. Eu tenho um pouco de simpatia, porque é o irmão mais velho, né? O irmão mais velho que ficou assim, poxa, mãe... E eu, assim, sou de uma família que tem... Minha mãe teve 6 filhos, eu sou o mais velho deles. E quando, sei lá, eu sabia que os meus irmãos não eram tão certinhos, mas meus pais passavam na cabeça, davam presente, eu ficava, né? Mas como assim? Eu que tô aqui obedecendo... Mas eu gosto de pensar de que, independente do filho que saiu de casa e que teve todo esse desafio, né? Porque ele se afastou de Deus, ele passou por um processo de
de grande dor e arrependimento e voltou. Eu acho que o problema também estava naquele irmão mais velho, que não conseguia perceber, como muitos daqueles judeus não conseguiam perceber, que o mais importante é que ele estava de volta, né? O que estava morto reviveu, ele fala aí na Escritura. É isso né? que eu ia falar agora, eu Como adorei. é? Ele fala A frase que... do pai. Porque no 24, Lucas 15, 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então foi a atitude do pai, né? O pai sempre vai se alegrar. Eu pensei muito na questão da mulher adúltera, pra gente não adicionar mais sofrimento. Se ele sofreu ou não o que ele tinha que sofrer, já foi, agora é hora de se alegrar. Né? Porque a gente fica assim, mas não fez tanto quanto eu fiz, eu não sei se tá tão arrependido, sabe? Ficamos racionalizando algumas coisas, algumas pessoas, as situações que a gente vê, né? A gente pode levar até mais aquilo que a gente tinha falado na semana passada. Não vamos adicionar mais sofrimento, agora é hora de se alegrar, né? Porque aí o pecado vai estar em mim, né? E eu aqui vou deixar de crescer, eu quero estar fora dessa celebração de um sentimento bom, quero nada. Eu vou me esforçar para sobrepujar o meu orgulho, meu homem natural e me juntar ali. E ele não precisou, assim, né? Que bênção, ele não precisou sofrer tudo que o irmão sofreu estando longe. É verdade. Ele teve acesso a todas as coisas do pai em todos esses anos. Até o pai fala, né? Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, né? No 31. Ele deixa bem claro ali, que fala, você não precisou sofrer tudo isso, você sempre teve do bem bom. Então, fica feliz, né? Aprende pelo Quão exemplo. Quão melhor é a gente aprender pelo exemplo e não pela dor, né? E não é interessante como essa parábola ela é atual? Porque numa época de redes sociais, a gente abre e já se compara. Mas essa pessoa está com um carro bem legal, por que eu não tenho esse carro? Essa pessoa ela tem essa oportunidade, por que eu não tenho? Ou essa pessoa... modo negativo, né? Nossa, a pessoa tá gorda, olha só, o que aconteceu? Eu tô muito melhor que ela, não sei o quê. E assim a gente fica se comparando, e essa comparação pode nos levar à inveja, pode nos levar à vaidade, pode nos levar a uma série de pecados. E infelizmente a nossa percepção sobre as coisas como realmente são se altera. Porque se nós víssemos as coisas como realmente são, nós veríamos como esse pai, nos alegraríamos pelo arrependimento, nós nos alegraríamos pela conquista do nosso irmão. Então, se você foi bem na vida, se você tem um casamento de sucesso, se você tem filhos, mas eu não tenho essas coisas, estou feliz por você. Mais uma vez, uma coisa pessoal. Somos em 6, eu sou mais velho, mas eu não sou casado. O meu irmão Juan, ele tem 4 filhos, está indo para o 5º. A Rebeca está indo para a 2ª filha. A Mariane... Bom, tá namorando, não sei se vai terminar, mas talvez vai casar também logo. E assim, logo os meus outros irmãos vão ter toda essa oportunidade. Eu fico pensando, mas por que eu ainda não tive um casamento, né? Porque eu fiz missão, eu preguei sobre o casamento, eu sei que é importante. E outra, eu tenho o desejo de casar, eu quero ter uma família eterna. Mas por que essas coisas não acontecem? Então, durante muitos anos, eu comparei, não apenas com os meus irmãos, né, mas com outros amigos que tinham servido comigo, e ficava pensando, mas por que eu não tenho essa bênção, né? Por que o meu pai nunca fez um churrascão para mim assim? Por que nunca pôs o anel na minha mão ou coisa assim, né? E ficava nessa angústia. E eu sei que esse é o desafio de muitos também, que são solteiros na igreja. Ou que se separaram, Ou né? que se Por que eu me separei? Por que não deu certo meu casamento se eu casei no templo? Exato. Né? Ou porque tem um filho que tem deficiência, ou porque meu filho é rebelde. Porque não consigo ter filhos, sempre vai ter um porquê. E essa comparação que a gente faz entre por que eu não sou tão abençoado e por que a outra pessoa é mais abençoada, Nos traz infelicidade. certamente nos traz infelicidade. Por isso que eu aprendi uma coisa, que é trocar a comparação por inspiração. Eu nunca mais penso comparar, eu penso em me inspirar. Falo, nossa, essa pessoa me inspira nisso, que bom, ela conseguiu aquele carro, que legal, o que ela faz? Que eu quero saber, porque ela me inspira de verdade. Legal. Então, assim,
eu nunca mais pensei nessa palavra. Claro que às vezes a gente quer, se a gente tem dias que a gente tá meio down, aí não abre social media. Porque lá só vai estar os highlights, né? Só as coisas melhores da vida das pessoas. E são momentos, assim, 5, 10%, né, do dia. Nem isso. E eu tenho visto também eu tenho visto recentemente um pouco mais comum as pessoas quererem se afastar, porque pensam, logo mais eu posso voltar. Eu vejo que aquela pessoa aproveitou tudo isso, então eu vou fazer que nem ela. E ela voltou, tá tudo bem com ela, então comigo vai acontecer a mesma coisa. Comer bebê divertido. Comer bebê. Exato. Mas, muitas vezes, é exatamente aí que Satanás chega e você não vai conseguir voltar. Muitas vezes a queda vai ser tão grande que vai te deixar, às vezes, algo ruim pode acontecer com você. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente está mais protegido quando a gente está com o Senhor, quando a gente consegue receber a inspiração, revelação. Às vezes a gente está num lugar propício para coisas ruins acontecerem e às vezes a gente nem consegue voltar de lá. Às vezes, né, algo... A escada vai ser maior, né? Eu acho que é Elder Talmage comentando sobre essa parábola, talvez esteja errado, mas no livro Jesus e Cristo ele diz o seguinte: quando o jovem retornou, né, o filho retornou, não sei se era mais jovem, mas ele retornou, o pai, ele diz, todas as coisas que são minhas são tuas. Diz isso para o mais velho. Mas esse teu irmão que estava morto reviveu, tal. Então, o pai não diz que aquele filho teria a restituição de todas as coisas. Acredito que pela misericórdia de Deus isso é possível. Mas há um preço a se pagar. Quando você peca, o Salvador Jesus Cristo pode remover a mancha do pecado, mas o processo do arrependimento leva tempo. Às vezes você vai precisar anos. Alguns relacionamentos talvez não possam ser salvos por causa do seu pecado. Eu lembro uma pessoa que voltou da igreja depois de muitos anos. E para consolar, né, o líder da igreja disse: nossa, que bom que você voltou para a igreja. Ficou muito tempo afastado, mas que bom, agora... Aí ele disse: não, é bom que eu voltei para a igreja, mas os meus filhos cresceram fora da igreja. Os meus netos não são membros da igreja. E por mais que eu tente, eu me esforce, dificilmente eu vou conseguir trazer todos para a igreja. Então, existe uma perda de bênçãos, de proteção, de paz, porque você decide se afastar. É sempre melhor ficar firme do que se afastar. Porque as bênçãos, elas vão ser dadas no devido tempo para você. Agora, se se afastar, você corre o risco. Pode ser que não haja tempo. O que eu acho interessante também é que os 2 filhos, eles pecaram. O pecado de um era mais visível. Ele saiu de casa, todo mundo sabia que ele estava lá pecando, que ele foi... E o pecado do outro filho era invisível. E era nessa categoria que os fariseus se encaixaram. Por isso que eles não conseguiram ver Cristo. Eles estavam tão tipo, eu faço tudo certo, né? A gente segue a lei exata, que eles acabaram perdendo. O Messias estava ali na frente deles e eles não conseguiram. E o pecado maior, infelizmente, foi dos fariseus. E às vezes a gente fica perdido nessa. Não, mas eu não faço esse pecadão aqui. Mas a gente está cometendo uns pecadinhos mais invisíveis, como orgulho, inveja, falar mal das pessoas, sabe? Então é muito interessante isso, que os 2 pecaram. Qual dessas categorias a gente se encaixa? E um voltou, né? Assim, não que o outro não tenha se arrependido, mas não mostra se ele abraçou o irmão, mostra? Acho que não. Não, entendeu? Então, assim, um pelo menos... É só uma parábola também. Certo, é verdade. Vamos pensar no final feliz. Vamos pensar o que aconteceu. No filme. Não, mas é que eu pensei assim, que eu já tinha pensado, nossa, que coragem que ele teve de voltar pra casa do pai. Amigo, se fosse eu, voltava não. Sei lá, eu ia ter um orgulho, assim, entendeu? Pelo menos ele voltou. Então, né, enfim. E o outro? Isso que aí vai vir uma aprovação pra você voltar. Ai, não. Mas... Porque Cristo, ele quer de volta. Então, de acordo com as escolhas que a gente faz, né, se um filho está muito distante, vai ser doloroso de voltar. É possível, mas Cristo, ele quer você perto. Então, você vai sentir mais cedo ou mais tarde na sua vida, né, a mão dele. Eu acredito aquele nisso. hino que fala... agora eu esqueci. Se falar de hino, tem que cantar. Não, ixi, então Vai. deixa quieto. Passa. Não, mas ele fala alguma coisa, que a dor... Do bom irmão, desse aí? Fala assim, que seja a dor, onde encontrar paz. Como é aquela estrofe que fala do... Ai, canta aí, Carol, vai lá. Porque esse hino fala alguma coisa assim.
Não, que seja a dor, que não. me una a ti. Às vezes, Isso mesmo. Deus ele não vai ter outra alternativa, a não ser te castigar. Sempre de suplicar. Mais perto quero estar. Mais perto quero estar. Sim. Porque Mas fala várias de fala ir longe de estar ajuda de um do bom irmão. irmão. Não, mas eu acho que é isso aí que você tá Era falando, isso né? que eu é a tava dor que vai unir. Talvez a dúvida e a dor, o momento de incerteza, o momento de segurança, o momento de aflição física, seja aquela que você consegue voltar a Deus, porque de outra maneira Deus não conseguiria chamar a tua atenção para as coisas celestiais. Então, você teve que passar por uns bocados, porque isso te faz você se voltar a Deus. E lembrando que a gente só vai para a igreja se a gente está enfermo, né? Todos nós somos enfermos. Não somos perfeitos, né? Então, quer dizer, não estou falando que a gente só vai para isso. Mas a gente, a princípio, a gente está indo para poder receber mais perdão, para receber mais... Então, a gente não pode julgar o outro, porque nós mesmos estamos precisando dessas coisas, né? O problema é a gente estar cego aos nossos próprios erros, entendeu? A gente tá achando que a gente tá... Não, mas eu tô aqui na igreja todo dia, eu tô bem. Eu não peco nenhum desses pecadões aqui, então... Esse é o problema, a gente tem que tomar cuidado com isso. Engraçado que tem alguns estudos que falam que a pessoa que é crítica consigo mesma, ela é mais julgadora, porque ela se critica tanto, ela quer sempre ser melhor, que ela acaba julgando, criticando os outros. Não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas falam os estudos que sim. Então, que a gente possa se controlar, que às vezes a gente se cobra tanto da gente que precisa tal e que a gente quer cobrar o mesmo do outro. E não é, cada pessoa tem o seu passo, cada pessoa tem uma vida e uma história. Como o Elder Tudor falou, né? Meu pecado maior que o seu. Ele fala, tem um discurso que ele fala, né? Assim, mas meu pecado é diferente do seu, né? Então, mas a mesma coisa. Muito obrigada, pessoal, pelos comentários. Agora a gente vai passar para uma parte bem especial. Nós vamos falar aí de uma pessoa muito querida e de um momento bem especial que a gente vê nas escrituras, né? De Jesus Cristo demonstrando as suas emoções, né? E a Lelê vai abordar isso um pouquinho pra gente. Tá, então a gente vai falar sobre Lázaro. Em João 11, fala bastante, conta essa história, né? Então Jesus Cristo, ele estava no leste da Jordânia, que era mais ou menos um dia de distância até Betânia, que era onde morava Maria, Marta e Lázaro, né? Os 3 irmãos. E Jesus Cristo estava lá e ele ficou sabendo que Lázaro estava muito doente. Então, os irmãos até preocuparam, falaram, vamos voltar então? Ele falou, não, vamos esperar um pouquinho, depois a gente vai. Então, ele ali já mostrou um pouco, né, que ele está ciente de todas as coisas, né? E aí, passando mais 2 dias na Pérea, que é onde ele estava, ele falou para os apóstolos, né? Então, vamos agora para Judeia. E aí falaram os discípulos para ele, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? E aí Jesus Cristo respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então, aqui, novamente, ele mostrando que ele era Jesus Cristo, que ele não estava nem aí para o que eles pensavam, né? Então, Maria veio ao encontro de Jesus e falou para ele, né? Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que tudo que você pedir a Deus, Deus te dará. E aí, Jesus Cristo, então, falou para ela, olha, mas não se preocupa, ele vai ressuscitar. E aí ela pensou, eu sei que ele vai ressuscitar lá na ressurreição, quando for a hora. E aí ele falou, você acredita? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ela falou, claro que eu acredito, você é o Filho de Deus, que veio para o mundo. E então ele pediu para ele chamar a Maria. Então ela foi e aconteceu a mesma coisa. Maria chegou para ele e falou, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E ele já está aqui há 4 dias morto, né? Já até cheira mal, fala. Que ele até cheira mal. Eles tinham a crença de que até 3 dias o espírito ainda estava ali, né? Então, no 4º dia, já não tinha mais aquela esperança da pessoa tá viva ou reviver, ou sei lá. Então, essa é a crença na época, né? Que o espírito poderia voltar ao corpo, né? Poderia voltar ao corpo.
E aí, é interessante que Jesus, então, ele chega até a sepultura lá de Lázaro e pede para tirarem a porta, né, que era uma pedra grande. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por haveres ouvido. E aqui é interessante esse ponto que ele fala porque ele sabe que os outros estão ouvindo também. Então, ele não tá... Ele sabia que ele poderia simplesmente falar com o Pai Celestial, né? Em pensamento estava tudo certo. Mas ele precisava deixar claro de que Deus que dava poder a ele para fazer esse milagre, né? Então, no 42 ele fala: Pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, dizendo: Lázaro, sai para fora. E aí ele né, tá todo atado e ele fala: ajuda, né? Desata as faixas, né, que estão nele. E aí muitos acreditaram naquele momento que ele era o Cristo, mas outros ainda foram reclamar, não, né? Bruxaria, alguma coisa ensaiada, né? Enfim. Mas eu achei muito interessante que por trás, né, dessa história, é bem importante a gente saber aqui que ele não ressuscitou Lázaro, né? Ele levantou dos mortos. Então, tanto que quem é ressuscitado não pode morrer de novo. E Lázaro chegou a morrer de novo. Então, Lázaro realmente só reviveu, não foi ressurreição. E aí... Até porque Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Ninguém antes, a gente vê no Velho Testamento Eliseu, Elias fazendo esses milagres de reviver os mortos. Mas de reviver, não ressuscitar. Reviver é o seu espírito voltar ao seu corpo mortal. E Lázaro continuou sofrendo dores, aflições, até que morreu de novo, como você falou. Agora, a ressurreição acontece a partir de Cristo, da Páscoa, né, quando ele se levanta dos mortos, e aí o corpo e o espírito se unem para nunca mais se separar. É um ponto doutrinário importante, porque no nosso Novo Testamento, a palavra que está lá é ressurreição, né? Como se Lázaro fosse ressurreto. Até que Maria também confunde, Maria e Marta. Não, está falando de ressurreição, mas ele está querendo dizer sobre ressurreição no último dia, mas também reviver Lázaro. O que ele já tinha feito com o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo também. Ele já tinha feito outras vezes isso. Sim. E aí é interessante, quando ele está indo também para a tumba dele, né, para onde Lázaro estava, fala nas Escrituras, no versículo 33, que ele chorou. Né? E aí tem algumas... 35? O 33, ele se move muito em espírito e se perturba. Né? Isso, Jesus que ele chorou. vê as pessoas chorar, e aí ele meio que sente a dor de todo mundo. Então, e aí ele chora, ele se comove. É o menor versículo da Bíblia, inclusive. Jesus chorou, só tem 2 palavrinhas, mas mostra como o Senhor, ele ama, e Lázaro era um amigão dele, né? E imagina, se o Senhor chorou por ele, imagina quando ele não se compadece conosco também nas nossas aflições. Então, várias coisas podem ser extraídas daí, né? Porque eu achei interessante, quando eu estava lendo, eu falei: nossa, mas Jesus, ele sabia que ele ia ressuscitar, por que ele chorou? Porque, a princípio, a gente vê aqui que eles eram muito amigos, que ele amava Lázaro, né? Então, algumas pessoas até falam que é aí que a gente vê que ele realmente amava, porque ele chorou também. Mas outros significados que eu achei bem curioso daqui, que no grego sugere que ele não estava sentindo o pesar, mas sim a raiva, que é completamente diferente da versão de João Ferreira de Almeida, que a gente estuda, mas que Jesus estaria bravo, né, com Satanás, por ele estar manifestando de novo o poder temporário dele na vida de 3 pessoas que ele amava muito, que era Marta, Maria e Lázaro, né? Então, que poderia ser um dos, aqui novamente, né? Várias possibilidades, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Porque Satanás tem o poder de ferir o calcanhar, né? Exato. Então, assim, Cristo podia estar se sentindo não muito feliz com Lúcifer, porque ele estava ali tentando machucar os seus amigos, né?
Eu acho interessante, eu acho legal essa visão, mas também em João 11, no versículo 4, bem antes dele lá, ele fala assim: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então a gente vê que, tipo, tem propósito. Essas enfermidades têm propósito. E nesse caso, era para que esse milagre acontecesse, para que mais pessoas acreditassem em Cristo. Quando ele ia ressuscitar. Exatamente. Que ele tem o poder para reviver alguém, para ressuscitar também. Exatamente. Eu gosto muito da escritura do livro de Mórmon que diz em Alma 7:12 que Jesus Cristo tomaria sobre si a morte para soltar as ligaduras da morte que prendem seu povo, e diz assim: para que se lhe encham de misericórdias entranhas segundo a carne, para que saiba segundo a carne como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Ora, o Espírito sabe todas as coisas. Não obstante, o Filho de Deus padece segundo a carne para tomar sobre si os pecados do seu povo, para pagar-lhe as transgressões de acordo com o seu poder de libertação. O Espírito sabe todas as coisas. Jesus já era Deus antes de nascer, ele já tinha todo o conhecimento e ele podia, segundo explicou uma vez o presidente Eyring, aprender tudo que ele aprendeu por revelação. Ele não precisava passar pela carne aqui, ele poderia saber tudo por revelação, mas ele preferiu se tornar um homem mortal e sofrer como nós. Então ele tem uma empatia perfeita. Ele pode verdadeiramente nos dar o mandamento de que vocês devem chorar com os que choram, porque ele era capaz de chorar com os que choram. Ele conhecia o plano de salvação, ele sabia da ressurreição, ele sabia que daqui a algumas poucas horas Lázaro ia estar com elas e o choro ia se tornar em riso, mas ele conseguia sofrer como eles estavam sofrendo, ele conseguia se colocar de modo perfeito. Uhum. Eu gostei como ele curou também, que ele falou: Lázaro, sai para fora. Ele não foi até lá, ele não quis talvez nem ver o amigo dele naquele estado. Porque ele estava ali, né, com as pessoas, como você falou, ele chegou naquele mesmo estado das pessoas ali, ele sentiu o espírito delas sofrendo e tava. Então ele falou: sai pra fora, tipo, eu não quero nem trair, vem pra você pra cá. Pensei nisso também, não sei, porque a outra cura do cego, né, ele cuspiu, fez o lodo, né? Fez o lodo, tocou, e nesse do Lázaro ele só... Pode vir aqui, Lázaro. Não precisa nem da minha mão, é só da minha voz, já tá ótimo. E tem várias aplicações, né, dessa história. Ele pode nos levantar da morte espiritual, além da morte física, né? Então aqui ele está mostrando o poder dele na nossa vida também, que ele pode desatar, né, a gente do pecado, de qualquer mal, de qualquer doença. Ele tem esse poder sobre todas as coisas, né? E não existe causa perdida. Pode ter passado 4 dias na sua vida. O espírito, segundo sua tradição, pode ter ido embora. Mas não tem nada que seja impossível para Jesus Cristo. Ele pode levantar você dos mortos. Também tô com fome. Nossa, pois é. Eu tô fazendo digestão. Mas eu fiquei pensando, né, Lucas? Você falou assim com tanta certeza, a gente sentiu o espírito que você falando assim. Não existe causa perdida para Jesus. Mas eu fico pensando em nós mesmos e nas pessoas que estão nos assistindo. Será que você tem esse testemunho convicto que não existe causa perdida para o Senhor? Né? E convidar vocês a fazer essa oração. Senhor, tira de mim, me ajuda a crer, né? Igual a gente viu numas parábolas, numas histórias anteriores. Eu creio em Ti, ajuda na minha incredulidade. Então, às vezes, a gente precisa crer e ter força nos momentos que a gente mais duvida. A gente precisa tirar essas forças. Com certeza. Tem só um discurso da última conferência agora de abril, que depois eu vou colocar, que ele fala após o 4º dia, né? Então, ele fala muito, é muito bonito como ele descreve aqui. E ele fala assim, às vezes pode parecer que ele não virá até que chegue o figurativo 4º dia. Né? Ele está falando das nossas dores, das nossas preocupações, das nossas provações, das doenças emocionais, né? E ele diz assim: mas por que a demora? O presidente Thomas S. Monson ensinou: nosso Pai Celestial, que nos dá tantas coisas com as quais podemos nos deleitar, também sabe que aprendemos, crescemos e nos tornamos mais fortes quando enfrentamos e sobrevivemos às provações
pelas quais precisamos passar. Né? É certo que o Senhor vai vir. Esse discurso também é maravilhoso, eu vou deixar para vocês. E também como a gente pode fazer, como Lázaro, né? Ele levantou, o Senhor chamou, mas ele foi. E as pessoas abriram a porta, como a Lele explicou. Então, o que nós podemos fazer para sair das nossas provações, né? O Senhor nos dá essa força, né? Mas eu tenho realmente esse testemunho de que o Senhor, foi o Messias, né? Ele é o Messias, né? E que Ele vai nos dar toda a força, todo o poder pra gente enfrentar e sair de todas as provações, todas as doenças emocionais que nós tivermos, né? Até mesmo, como a gente tá falando, se a gente não tiver na igreja firme ou acreditando em Cristo, orando, lendo as Escrituras, o Senhor vai nos dar força para fazermos, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Verdade. Então, para finalizar esse episódio tão legal aqui com o nosso primeiro convidado, a gente vai terminar com Lucas 17, onde vai falar um pouquinho, o Salvador fala um pouquinho, nos prepara, nos adverte sobre a segunda vinda dele, né? E como a gente pode se preparar para isso. Claro que tudo que a gente tem falado é para a gente se preparar para estarmos na presença do Senhor, né? Serei muito breve, porque eu já falei demais. Mas tem muitas coisas importantes aqui em Lucas 17, como a cura dos 10 leprosos e só um volta com gratidão. Quero pontuar, porém, sobre a segunda vinda. No versículo 20, o reino de Deus não vem com aparência exterior. E, continuando sobre o ensinamento da segunda vinda, ele diz o seguinte no 24... Porque como o relâmpago iluminando de uma parte debaixo do céu resplandece até a outra debaixo do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. No 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Então, o que eu vejo aqui é que vários dos judeus não estavam entendendo bem como seria a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, o evento em que ele cumpriria várias profecias do Velho Testamento. E muitos deles, né, viu até um grupo específico chamado Zelotes, que eles queriam uma revolução armada, outros estavam esperando o retorno imediato do Messias, não o retorno, né, mas a vinda do Messias, e muitos deles tinham esses conceitos distorcidos sobre a primeira vinda e a segunda vinda. E é um pouco difícil mesmo, né? Porque se você lê o Velho Testamento, você não sabe se ele está falando da primeira ou da segunda vinda. E é um pouco... A sorte que a gente tem muitos manuais e recursos para... Então a gente não pode culpar muitos eles. Mas Jesus Cristo estava tentando ensinar para eles que a segunda vinda viria do mesmo modo que aconteceu o dilúvio. Muitas pessoas estavam distraídas. Muitas pessoas estavam preocupadas com seus posts na rede social. Muitas pessoas estavam preocupadas em conseguir certificados, diplomas. Muitas pessoas estavam preocupadas com, causas do meio ambiente, diversidade, feminismo. E, estou dizendo que essas causas não são importantes, mas a causa mais importante é nós coligarmos Israel dos dois lados do véu. E as outras causas, elas podem nos distrair. Isso que é a verdade, é que muitas coisas boas podem ser nossa distração. Ele fala, né, que nos dias de Noé casavam-se e davam-se em casamento. Hoje em dia, as pessoas se casam e se dão em casamentos com casamentos não autorizados por Deus. Um homem casa com outro homem. Uma mulher casa com uma outra mulher. Ou, né, casa várias... Até com animal pode ser que já está casando também, né? Tem tantas coisas erradas, porque quando ele fala de casamento aqui, não é porque ele está desprezando o casamento. Ele tá dizendo que esses casamentos ocorrem sem autoridade divina. Os homens comem, bebem, se casam. E assim como foi nos dias de Noé, que subitamente o mundo foi destruído pela água, também subitamente o mundo vai ser destruído pelo fogo. Eu acho que nunca houve um profeta, um presidente da igreja que falou tanto sobre a segunda vinda como o presidente Nelson tem falado. Então, se você é membro da igreja, você não pode dar a desculpa que não foi alertado. Nós estamos nos últimos dias, meus irmãos e irmãs. Eu não sei se vai ser ano que vem a segunda vinda, eu não sei se vai ser daqui 5 anos, não sei se vai ser daqui 10 anos, mas eu sei que está próxima, porque eu tenho visto os sinais da segunda vinda. E todos aqueles que estudam as Escrituras podem também reconhecer esses sinais. O que nós precisamos fazer? Ficar com medo? Sair correndo, esconder, não fazer armazenamento? Olha, resumindo a lição da segunda vinda, ele fala no 32. Lembrai-vos
da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Voltou para trás. Olhou para trás. Olhou para trás, virou. As preocupações que ela tinha com relação a Sodoma podiam ser bem importantes, mas não eram tão importantes quanto seguir os mandamentos de Deus. Então, nós precisamos nos lembrar de que nossos esforços, nossa atenção precisa ser direcionada para Deus e sua obra. Nós estaremos preparados para a segunda vinda se nós estudarmos as Escrituras e seguirmos a voz dos profetas. Não precisamos nos alarmar. Há segurança na igreja. É por isso o apelo do Senhor nesses últimos dias, para que nós possamos voltar e ser fortalecidos. Nós precisamos achar a ovelha perdida. Nós precisamos buscar estar próximo da casa, né? Desfrutando com o filho pródigo que retornou. Se nós fizermos as coisas que nós discutimos aqui nessa lição, nós vamos estar bem quando Cristo aparecer. Tá certo. Muito obrigada. Lucas, obrigada, meninas. Foi um excelente episódio, né? Nosso primeiro convidado. Então, agradecemos vocês que nos ouviram, que estão nos ouvindo aí, que nos assistiram também. Então, fique conosco até semana que vem. E você que é meu seguidor no Videira Verdadeira ou na Central das Escrituras, tem que se inscrever nesse canal. Então, deixa aí um like, se inscreve e deixa um comentário para as meninas. Por quê? Quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube entende que esse vídeo é importante, ele vai distribuir para mais pessoas e você vai estar recebendo conteúdo muito bom. Então, por favor, faz isso. E segue o Instagram. E o Instagram também. Tá aí no link na descrição do Instagram. Se você usa o Instagram, segue lá, porque o Instagram tem conteúdo a mais. Sim. Não é só o conteúdo aqui do YouTube. Vocês vão ser surpreendidos com alguns conteúdos especiais. Tá bom? Muito obrigado pelo convite de vocês. Obrigada, Lucas. Eu adorei estar aqui. E, pessoal, essas coisas são verdadeiras. Eu testifico que nós falamos a palavra de Deus e que se nós colocarmos em prática, nós seremos abençoados. Tá certo. Obrigadão. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Uhul!